Legal, meus amigos, excelente estar aqui com vocês mais uma vez, nessa oportunidade. Eu vim aqui apresentar os principais tópicos desse módulo 3. Na verdade, eu tive que dividir esse módulo 3 em partes, porque eu percebi que cada vez que eu ia apresentando a técnica, eu precisava aprofundar num ponto ou outro, e eu nunca quero deixar nada passar, sempre acho que uma coisa é importante. E então acabou que esse módulo ficou um pouco grande. Então estou fracionando ele, mas sem pressa, a gente vai tomar o tempo que precisar para que você aproveite ao máximo esse programa, ao máximo esse curso, tá bom? É isso que eu desejo para vocês, sinceramente, tá? Bom, olha só, eu vou mostrar aqui para vocês, deixa eu abrir aqui, só um minutinho, vou mostrar aqui para vocês o material relacionado a esse módulo 3, né? Bom, o que nós vamos ver, e é claro, como vocês sabem, já a metodologia que eu desenvolvi aqui, eu sempre eu sempre trabalho com as partes teóricas aqui de forma bem objetiva, de forma rápida, e lá na live a gente faz as atividades juntos, a gente discute, eu tiro dúvidas, e assim tem se desenvolvido o nosso trabalho, tá bom? Então vamos lá. Então, o que nós vamos aprender aqui? Efetivamente, as técnicas de estudo. Por quê? Porque lá no primeiro módulo nós trabalhamos com o desenvolvimento do hábito, passei muitas dicas, é sempre legal que vocês revejam, gente, esse material e que vocês sempre tenham contato, revisem, porque tem estratégias ali que a gente acaba esquecendo. Eu mesmo, de vez em quando, dou uma olhada, porque aquilo é muito poderoso, aquilo é muito importante para você, para todo mundo, tá bom? E aí, no segundo módulo, nós vimos a questão da organização, né, do foco, e agora nós estamos vendo, então, a questão do aprendizado mesmo, né, das fases do aprendizado, e ali nós vamos, em cada fase dessa aqui que você está vendo, a codificação, consolidação, resgate e uso, nós vamos aprender estratégias que realmente vão fortalecer cada etapa dessa aqui, tá bom? Deixa eu fechar aqui o Zap. Legal. Então, olha só para não tirar nossa atenção aqui. Então, codificação, consolidação, resgate, uso. Codificação, consolidação, resgate e uso. São esses elementos. Então, nesse módulo, nessa primeira parte, nós vamos ver a codificação. Bom, primeiro, o que é isso aqui, né? A codificação você entende, a codificação é basicamente você entender, ou seja, você transformar aquele código, que é a informação que você está estudando, numa informação, ou seja, você está decodificando uma informação. E aí você consolida, ou seja, leva aquela informação para a memória de longo prazo, você resgata aquilo e em determinadas situações você usa. Você resgata de forma artificial, ou seja, você faz com que aquela memória sempre volte a você e você aplica aquilo numa prova que é possivelmente a sua pretensão. Legal? Então vamos entender isso aqui. Legal, então a primeira parte aqui que nós vamos ver, e eu vou discutir bastante com vocês, é a codificação. Ou seja, nada mais é do que a compreensão do que está sendo estudado, tá? Compreensão do Oi, que está doutor, sendo... boa tarde. Só um minutinho aqui. Do que está sendo estudado. Então, codificação, consolidação, resgate e uso nós vemos. Então, o que é a codificação? É um aprimoramento da compreensão. Vamos lá então, vamos seguir aqui. Bom, quando a gente está pensando na codificação, existe uma técnica, essa técnica, eu vou passar por ela agora, mas eu não vou me aprofundar nela, porque ela vai fazer mais sentido mais na frente, que é o SQR3, tá? SQR3. Eu não vou me aprofundar nela agora, porque a gente vai falar de parte dela e acaba que se eu tiver que explicar toda essa técnica, a gente vai perder tempo nesse momento. Quando eu passar por todas essas fases aqui, a gente necessariamente vai ter passado pelo SQR3. Daí eu vou te explicar o que é o SQR3. Então, antes de te explicar o que é o SQR3, provavelmente você já sabe, porque se você assistiu meus vídeos você conhece, antes de explicar, nós vamos passar por pedaços do SQR3, depois eu vou amarrar tudo isso ao final. Mas basicamente, dentro do SQR3, aqui que seria uma estratégia de aprendizado, você tem o S, que é justamente o skimming, ou varredura, tá? Skimming ou varredura, que é a primeira atividade que você deve fazer quando você está tendo um primeiro contato com uma determinada matéria.
tá? Com determinada disciplina. Então você tem aqui, olha, SQR3. Então, aqui é o skimming, é a varredura, é isso aqui, tá bom? É essa primeira parte aqui. É a primeira coisa que você tem que fazer em relação à codificação, tá? O que seria essa varredura ou esse skimming? É justamente preparar o cérebro para as informações que serão estudadas. E como é que você prepara o cérebro para aprender alguma coisa? Você não pode entrar numa floresta escura, você não pode entrar num túnel escuro. Você tem que ter uma ideia de mais ou menos o caminho que você vai perseguir, o caminho que você vai tomar. E é por isso que a gente usa essa técnica do skimming. O que é essa técnica do skimming? A técnica do skimming é aquela que tem que te tomar pouquíssimos minutos, talvez ali no máximo 3, 4, 5 minutos, no início do seu estudo. Quando você abrir o material, quando você abrir o seu PDF, quando você abrir o seu livro, é a primeira coisa que você tem que fazer. Daqui a pouquinho eu vou falar como você vai fazer isso em videoaula também, um pouquinho diferente, mas dá para fazer. Então, olha só, peguei aqui o meu material, vou até disponibilizar para vocês, o material de Direito Penal, parte geral, tá? Bom, o que seria o skimming? O que as pessoas geralmente fazem? Elas já caem lendo aqui, né? O conceito de direito penal, aí vai caindo igual um louco aqui. No skimming, na técnica do skimming, eu vou determinar primeiro quantas páginas eu quero avançar. Então eu quero avançar aqui, por exemplo, em 15 páginas, tá? Então eu vou avançar em 15 páginas. Então antes de avançar nessas 15 páginas, o que eu faço aqui? Eu venho aqui e passo o olho, simplesmente passo o olho, faço uma varredura nos pontos, nos tópicos, nos subtópicos, nos negritos e naquilo que me chamar mais atenção. Eu não preciso compreender nesse momento, eu não preciso fazer nada, eu não preciso codificar, eu só preciso passar o olho. Então aqui, olha, ele já está me dando os pontos que eu vou estudar, introdução ao direito penal, conceitos, caracteres e funções de direito penal. Então isso eu já estou abrindo gavetas no meu cérebro, porque eu já estou antecipando o que vai acontecer, não tem susto. Qual é o conceito do objeto do direito penal? Aqui eu negritei uma informação, a ciência jurídica que estuda as infrações penais, o que são as infrações penais. Aqui eu negritei duas, sistema dicotômico, eu não preciso saber o que é sistema dicotômico agora, crime, delito, contravenção. Então essas palavras vão entrando na minha cabeça. Lúcio, se eu encontrar uma palavra que eu não sei, eu paro para pesquisar? Não, simplesmente passe o olho rapidamente, coisa de segundos, olha. Passe o olho aqui, passa o olho. Só é uma semi-leitura aqui, você nem chega a ler. Diferença entre crime e contravenção, aqui eu falei alguma coisa de infração penal, estou falando de uma primeira diferença, vou diferenciar alguma coisa, diferença legislativa, passo o olho aqui, vou falar do Código Penal, da Lei de Contravenções, algumas informações aqui, crime anão, não sei exatamente o que é isso ainda, segunda diferença, vou passando o olho rapidamente, terceira diferença, dou uma olhada rápida no negrito, não preciso compreender nada, nada agora é importante, chego aqui à página 15, que é aquela que eu pretendo estudar nesse primeiro momento, né? Até onde eu pretendo estudar. Então, vocês percebam aqui que ao passar o olho, eu sei que eu vou trabalhar com uma diferençazinha básica entre crime e contravenção, ele vai apresentar as diferenças, vai falar de crime, vai falar de contravenção, de outros termos que ainda provavelmente são novos para mim, enfim, de qualquer forma, essa é a atividade. Gente, não negligencie isso aqui que eu estou falando, porque essa técnica simples, ela faz com que o seu cérebro ele se torne confortável em relação àquilo. É mais ou menos assim, olha, é como se você pegasse um mapa, é como se eu dissesse assim, ó, você vai lá na minha casa, daí eu te mando um mapa, você dá uma olhada no mapa e você tem uma ideia de onde seguir. Então é mais ou menos isso, aqui você vai ter um mapa, o seu cérebro, gente, deixa eu te explicar, ele sempre fica procurando problema e solução, problema e solução, problema e solução. Aqui você tranquiliza o seu cérebro, você, opa, calma aí, vai ter informações aqui novas, enfim, você abre gavetas no seu cérebro e você antecipa o perigo, você não está mais numa floresta escura. E aqui, gente, é uma leitura rápida. Esse é o skimming, tá? Essa é a primeira parte, que é o skimming. Nós vamos fazer essa atividade juntos também. Vou voltar a essa atividade quando a gente fizer o estudo conjunto lá na nossa live, tá bom? Então, essa é a primeira coisa que você tem que fazer. A segunda coisa, que é extremamente importante, que quando você for identificar principalmente textos de humanas, principalmente textos jurídicos, em geral texto de humanas,
você tem que entender que você está trabalhando aqui, deixa eu diminuir um pouco aqui, que você está trabalhando aqui com uma informação que tem uma estrutura. Gente, pouquíssimas pessoas tratam disso aqui. Os textos de humanas, eles têm uma estrutura que é acadêmica e ela é universal. E muitas pessoas passam a vida toda estudando textos, estudando direito, estudando história, estudando geografia, estudando biologia, estudando matérias descritivas assim, né? Não estou falando de matérias práticas como matemática e português, que tem uma outra pegada, a gente vai ter oportunidade de falar ainda nesse curso. Né? Mas quando a gente entende a estrutura das matérias humanas e as demais matérias descritivas, como biologia, né, geografia, história, você tem que entender que todas elas têm basicamente a mesma estrutura. Essa estrutura ela é utilizada tanto para o professor que dá aula e ele apresenta essa mesma estrutura, e aquele mesmo autor, professor que escreve o livro. Mais ou menos a estrutura é essa. Ele vai rechear com algumas outras informações, mas a estrutura é essa. Tá? Então, vamos falar dessa estrutura agora. Então, entendendo a estrutura do conteúdo doutrinário em matérias escritas. Deixa eu consertar aqui. Bom, primeiro você tem que entender que não há aprendizado sem compreensão do assunto, foi o que eu coloquei aqui. Então, a primeira estratégia que você tem que entender é que essas disciplinas têm uma estrutura. E essa estrutura vai passar basicamente por isso aqui: conceitos e definições, características, né? Características especiais ou características daquilo que você está estudando, comparações, qual a diferença entre crime e contravenção, está vendo naquele último texto, qual a diferença entre erro de tipo e erro de proibição, qual a diferença entre controle de constitucionalidade repressivo ou preventivo e por aí vai. Classificações e elencação, ou seja, classificações e quando há pontuação, quando há elenco de informações, nós vamos ver isso também, nomenclaturas, aplicações práticas que tem muito a ver no direito com jurisprudência, tá? Muito a ver com jurisprudência. Lúcio, calma aí, eu não compreendi. Então, eu vou mostrar para vocês aqui na prática, tá? Eu vou mostrar para vocês na prática como isso funciona. Para isso, eu vou pegar aqui um livro de direito administrativo, só como exemplo. Vou pegar o material aqui de direito administrativo, só como exemplo. E vou pegar aqui, eu vou disponibilizar para vocês, tá? Esse material tem fins didáticos, então não tem nenhum tipo de problema, tá? Vou pegar só um pedacinho dele para fins didáticos, tá? Então, beleza, vou pegar aqui direito administrativo, tá? Vou pegar aqui direito administrativo, bem no iniciozinho. Vou pegar no capítulo 1, logo que ele começa aqui. Daí o material tá aqui, ó. O material tá aqui, tá? O material tá aqui. Beleza. Aí eu vou escanear só as primeiras duas folhas do livro, isso não tem problema, isso não é crime, porque tem fins didáticos, né? Então, vamos lá. Direito administrativo, natureza jurídica e conceito. É o primeiro ponto. Acompanha aí. O direito é tradicionalmente dividido em dois grandes ramos, direito público e direito privado. Presta atenção aqui, que quando ele fala que o direito é tradicionalmente dividido em dois grandes ramos, direito público e direito privado, o que ele está fazendo aqui? Uma comparação. Ele está fazendo uma comparação, ou que eu posso dizer que não deixa de ser uma comparação, uma diferenciação. Toda vez que ele faz uma comparação, uma diferenciação, ele busca semelhanças ou diferenças entre institutos, entre informações, isso aqui é importante para você. Daí ele vai te dizer, o direito é tradicionalmente dividido em dois grandes ramos, direito público e direito privado. Então, é uma informação, porque ele está dizendo de uma classificação. Isso também pode chamar de uma classificação, né? Porque ele classificou o direito, né? O direito público e o direito privado. Só que ele vai comparar essas duas coisas. Então, você vai começar a ver que uma informação vai ter mais de um elemento. Agora, ele vai conceituar o que é direito público. O direito público tem por objeto principal a regulação dos interesses da sociedade como um todo, a disciplina das relações entre essa e o Estado e das relações das entidades e órgãos estatais entre si, tutela ele o interesse público, só alcançando as condutas individuais
de forma indireta ou reflexa. Perceberam? Então, o direito público tem por objeto principal, aí ele vai te dizer, vai te dar o quê? Um conceito de direito público. Aí ele vai falar no próximo parágrafo, né? Você vê que é um livro bem que ele vai justamente nessas informações. Olha o que ele vai dizer. É característica, tá aqui, ó, é característica marcante do direito público a desigualdade nas relações jurídicas, por ele regidas, tendo em conta a prevalência do interesse público sobre o interesse privado. O fundamento da existência dessa desigualdade, portanto, é a noção de que os interesses da coletividade prevalecer devem prevalecer sobre interesses privados. Assim, quando o Estado atua na defesa do interesse público, goza de certas prerrogativas que o situam em posição jurídica de superioridade ante o particular, evidentemente em conformidade com a lei e respeitadas as garantias individuais consagradas pelo ordenamento jurídico. Então você vê que é um parágrafo grande, mas deixa eu pegar esse parágrafo só para analisar que aqui a gente já até antecipa uma forma de você resumir essas informações aqui. Olha só, quando ele está falando assim, olha, eu vou pegar só esse parágrafo aqui para a gente analisar. É característica marcante do direito público a desigualdade das relações por eles regidas, tendo em conta a prevalência do interesse público sobre o interesse privado. Aqui ele já estabeleceu a diferenciação. Depois ele vai, talvez, reforçar essa informação. Mas o que é importante para você é justamente essa característica que ele deu. É característica marcante no direito público a desigualdade nas relações jurídicas, tendo a prevalência do interesse público sobre o interesse privado. Aí você vê que nas próximas linhas ele só vai reforçar essa informação. Então, isso aqui é um guia muito bom, porque aqui a informação, o núcleo da informação já foi dado. Então ele vai, o fundamento da existência dessa desigualdade é a noção que os interesses da coletividade devem prevalecer sobre os interesses privados. Ou seja, ele só disse o que ele já disse no primeiro parágrafo, ele só reforçou essa característica. Assim, quando o Estado atua na defesa do interesse público, goza de certas prerrogativas que o situam em posição jurídica de superioridade particular. Mais uma vez, ele está se repetindo. Então, quando ele deu a característica, né, a característica marcante do direito público é a desigualdade nas relações jurídicas, tendo em conta a prevalência do interesse público sobre o interesse privado, pronto, você já tem a informação que você quer. O resto, isso aqui, é simplesmente uma contextualização, um reforço, ou, num bom sentido, ele está enchendo linguiça. Né? Eu não vou nem usar esse termo, está enchendo linguiça, porque está até muito bem escrito aqui, não é nesse sentido. Mas assim, depois que você pegou aquele núcleo ali, acabou, a gente vai ter oportunidade de trabalhar isso ao vivo. Aí vamos para o outro parágrafo, que diz assim, por esse motivo são possíveis medidas como a desapropriação de um imóvel privado para a construção de uma estrada. Então, por esse motivo, são possíveis medidas como a desapropriação de um imóvel privado para a construção de uma estrada. A Constituição assegura o direito de propriedade, mas faculta ao poder público efetuar desapropriações, desde que o proprietário receba justa e prévia indenização. Dessa forma, se for necessária, tendo em vista o interesse público, a construção de uma estrada em cujo trajeto esteja um imóvel particular, o Estado promoverá a desapropriação, independentemente do interesse do proprietário. Então, você está vendo que nesse próximo parágrafo ele gastou 5 linhas para reforçar ainda essa característica. Ele só deu um exemplo, então ele só está reforçando. Não tem nada mais novo aqui, ele não apresentou nenhum conceito novo, nenhuma característica, nenhuma comparação, diferenciação, nenhuma classificação, nenhuma nomenclatura, mas ele apresentou uma aplicação prática. Qual é a aplicação prática que ele apresentou aqui? Um exemplo. Só que esse exemplo aqui me pareceu bastante tranquilo, bastante fácil. Enfim, o que é mais importante aqui é que a característica, a caracterização, a característica do Instituto já foi feita. De repente ele vai te apresentar um exemplo, que é uma aplicação prática daquele Instituto, que ele falou, ele deu um exemplo aqui, que é a desapropriação. Beleza? E aí você poderia, num resumo, você poderia, olha só, nesse resumo aqui que tem 1, 2, 3, 4 parágrafos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 linhas só nessa página. Você poderia resumir assim, olha, só dar um exemplo aqui de resumo. Exemplo de resumo. Eu gosto de fazer perguntas ou em itens, mas vamos supor que você esteja resumindo descritivamente.
Então você pode, daqui a pouquinho eu vou falar do resumo, da técnica de resumo que eu gosto, né? Não, a gente vai falar isso um pouquinho mais para frente, mas eu quero te mostrar aqui, ó, exemplo de resumo. Exemplo de resumo. Então, vamos botar aqui o primeiro ponto, né? Que é o ponto 1, né? Natureza jurídica e conceito. Então, eu posso botar aqui direito dividido em público, privado. Direito público, interesse público. Deixa eu ver se eu consigo fazer, eu queria fazer um símbolo aqui, mas eu acho maior que privado. Ou você pode simplesmente botar assim, ó, maior que privado. Exemplo, desapropriação. Então, eu peguei lá 20 e tantas linhas e resumi o quê? 1, 2, 3 linhas no máximo. É isso que você tem que fazer. Por quê? Porque aqui eu peguei o que realmente importa. E aqui, o interessante, gente, é você fazer fases telegráficas. Você pode tirar as preposições, interesse público, maior, privado. Maior que privado. Então você vai resumindo aqui. Enfim, mas você nem precisa, porque você já pegou essas informações aqui e inseriu. Agora, essa é uma forma de fazer resumo que eu particularmente te dou como opção, se você gosta, mas eu preferiria fazer o seguinte. Como? Então vamos supor que seja isso aqui, né? Pode ser uma pergunta, como se divide o direito? Aí, a resposta seria isso aqui. Daqui a pouco você vai ter que aprender a alimentar o Anki. Vamos por partes, vamos igual esquartejador. Qual a característica do direito público maior que privado? Dê um exemplo. Desapropriação. Gente, quando você faz perguntas, o seu estudo, depois a sua revisão vai ficar mais ativa. Porque se você somente relê essas informações, é óbvio que essas informações estão muito básicas, não prestem muita atenção na informação em si, mas, enfim, na forma como eu construo isso aqui, apesar de você vai gastar um pouquinho mais de tempo fazendo as perguntas, a revisão se torna muito mais efetiva, tá bom? A revisão se torna muito mais efetiva. Então é isso. Então, nesse primeiro exercício, você tem que fazer a leitura do texto, identificar esses elementos, e aí, depois desses elementos, você tem que fazer o quê? Você tem que criar o seu resumo, um resumo descritivo, assim, um resumo passivo, ou um resumo para a sua revisão ativa, que pode ser feito com perguntas, ou você pode criar itens verdadeiro ou falso. Ok? Bom, muito bem. Então, é basicamente isso. Agora, essa estrutura, ela vai aparecer também em videoaulas, tá? Aulas ou videoaulas. Essa mesma estrutura aqui, conceito, características, comparação, classificação, nomenclaturas e tal, vai aparecer nas videoaulas, tá? Então, se você assistir uma videoaula, você também vai identificar isso aqui. A dificuldade maior que você vai ter na videoaula é fazer a varredura. Mas aí eu dou a dica o seguinte, vamos supor que você vai lá e você sabe que o professor vai dar aula de direito administrativo. E você sabe, de antemão, que o professor vai dar aula sobre serviços públicos. Pegue o seu material, pegue um PDF que você tenha, ou um livro, e faça a varredura no livro, antes de ir para a aula. Ou se o professor tiver o material, faça essa varredura no material do professor. E aí, quando você for fazendo as anotações, quando você for fazer o seu resumo, quando você for estruturando o seu resumo, é legal você pegar, escrever isso aqui no papel e deixar do seu lado, porque você vai saber que aquilo é importante. Está vendo como eu rapidamente consegui identificar? Parece muito simples isso, né? Isso que é interessante, porque as pessoas não falam isso aqui. Então você fica quebrando a cabeça para saber o que é importante, né? A gente pode estudar vários textos que você vai enxergar isso aqui com muita tranquilidade. O interessante
é que quando você vai fazer esse resumo, aí a gente vem aqui para a parte da consolidação, que é justamente você fazer o resumo para você ter aquela informação e depois revisar aquela informação. Então, existem várias formas de fazer resumo. Existem formas de fazer resumo. São formas pouco efetivas, que é o resumo por palavra-chave, resumo por organograma ou mapa mental, não indico muito. Né? Resumo por índice, você pegar o índice do livro e resumir a partir do índice. E existem as formas ativas, que são as que eu ensino, resumir criando itens, resumir fazendo perguntas. Tá? Então, beleza. No próximo bloco, eu quero falar dessa consolidação e eu quero falar dessa técnica Cornell aqui, principalmente para você anotar aulas. Também serve para você fazer resumos. Só que, mais na frente, nós vamos estudar uma forma de usar essas técnicas de forma que você tenha isso de maneira efetiva nos seus estudos. Então, nesse momento, deixa eu revisar aqui, para não ficar muito confuso para você, o que nós vimos, né? Nós vimos a codificação. A melhor forma de você codificar é, primeiro, fazendo o SQR3, depois, entendendo a estrutura do conteúdo doutrinário em materiais escritos, tá? Em materiais escritos. E entendendo que essa mesma estrutura vai estar em videoaulas e que você também pode aplicar essas mesmas técnicas em videoaulas, tá? Então, daqui a pouquinho eu volto para falar aqui da consolidação e como é que você pode fazer esse resumo, como é que você pode fazer as anotações de aula de forma mais efetiva e de forma mais ativa. Daqui a pouquinho eu volto aqui, tá bom?